Estudiosos vêm demonstrando preocupação tremenda sobre uma possível sublevação dentro dos quartéis das Forças Armadas e das polícias militares Brasil afora. Isso é possível? Uma revolta das baixas patentes contra os oficiais ou contra governadores? É sobre a relação do bolsonarismo com a farda no Brasil e também a politização dos quartéis em nosso país que trato no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Como é que foi de Páscoa aí? Tudo beleza? Espero ter sido com muita felicidade e com muita segurança, praticando isolamento social, evidentemente. E eu começo o vídeo de hoje com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se você ainda não fez, se você está pintando pela primeira vez aqui no canal, putz, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreva agora aqui no canal. Inscreva-se agora aqui, passe aqui, inscreva-se, porque você ganha assim, você ganha vídeo novo todo dia, mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Todo dia eu estou aqui no YouTube trazendo os vídeos com os assuntos que eu sei que você curte. Quais são eles? Política, democracia, história, cidadania, cultura e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacila, inscreva-se agora aqui no canal, já clica aí no sininho, ativa as notificações, porque como é muito vídeo, assim que eu posto, o YouTube te avisa e você já assiste. Beleza pura? Bora lá. A gente tem um problema sério no Brasil, que é a contaminação de um discurso politizado, fanatizado, dentro dos quartéis das Forças Armadas e das polícias militares Brasil afora. Esse é um problema porque é uma corrosão que parte de dentro para fora. Militar se envolver com política no Brasil não é de hoje. A entrevista, a historiadora, deixa eu pegar o nome dela aqui, a Heloísa Starling, ela deu uma entrevista hoje ao jornal Globo. Ela é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista nessa questão da relação dos militares com a política no Brasil. Ela aponta que foram 15 tentativas de mudança, de golpe, de Deodoro da Fonseca até Geisel, pelos militares no Brasil. Duas vezes foi bem sucedido, no Estado Novo e na ditadura militar de 64. Mas ao longo disso a gente teve vários conflitos e problemas e até mesmo um golpe dentro do golpe, que foi o que o Silvio Frota tentou dar em Geisel, porque era contra a abertura e queria uma radicalização. O Silvio Frota estava ainda a mais à direita do que Geisel no espectro político e estava insatisfeito com a abertura que Geisel estava promovendo, aquela abertura lenta e gradual. Ou seja, divisões e politização das Forças Armadas não é coisa nova em nosso país. Vamos lembrar a República dos Generais. A própria criação da República no Brasil é um golpe em cima da monarquia brasileira. Então, militar mexendo com política no Brasil, infelizmente, não é novidade. E essa tentativa de criar um ambiente tumultuado, insubordinado, das baixas patentes perante as altas, novamente a professora Heloísa Starling coloca que isso não é novidade. Já falou de revoltas de sargentos e tudo mais, mas um ponto que ela coloca é que não existe um pensamento único dentro das Forças Armadas. Há diferenças entre as gerações, há diferenças entre as armas, ou seja, exército pensa uma coisa, marinha outra, aeronáutica outra, e há diferença também entre as patentes. Então, ou seja, tudo isso dificulta o trabalho do bolsonarismo para colocar todas as armas e todos os fardados em uma única direção. Mesma coisa acontece nos estados brasileiros. A gente viu aquele trágico episódio já que aconteceu há alguns dias, né, quando no domingo passado, domingo retrasado, na verdade, um PM baiano em surto disparou contra colegas, infelizmente veio a óbito na reação. E aquilo, uma tentativa de politização daquele fato trágico, de um surto psicótico de um agente de segurança pública armado, tirando contra colegas de farda. Criou-se uma narrativa, tentou-se criar uma narrativa de uma contestação às ordens dos governadores. A gente já viu que isso aí, ao longo da semana, teve repercussões não somente na Bahia, mas em estados como Ceará, Paraíba, Pernambuco e Espírito Santo. A tensão dentro dos quartéis da Polícia Militar desses estados também cresceu. Vamos lembrar que o Ceará já teve aquele problema do motim
incentivado, de certa forma, por membros do bolsonarismo e nunca foi criticado pela própria presidência da República. O Espírito Santo já sofreu também com insubordinação da Polícia Militar, o que aumentou em muito a criminalidade no Estado. Naquele momento, os capixabas sofreram com isso também. E você vê que o discurso de politização ele cresce e ganha contornos mais graves quando a gente fala da Polícia Militar no Brasil. Por quê? Porque elas não são diretamente subordinadas à presidência da República. Elas são subordinadas aos governadores. E nem sempre, aliás, poucas vezes, o governador é alinhado ao bolsonarismo aqui em nosso país, né? Hoje, Jair Bolsonaro não tem a maioria entre os governadores. E aí você começa a ter uma situação ali de conflito. Segundo o presidente da Associação dos Cabos e Soldados do Pernambuco, o Alberilson Carlos, há sim uma revolta nos quartéis contra, entre aspas, o que o jornal colocou, medidas absurdas na pandemia. No entanto, o fato de as PMs estarem sob guarda-chuva dos governos estaduais e de medidas restritivas terem aval do STF, como reconhece o Alberisson, desencoraja as paralisações. Abre aspas, o que ele diz. Ao mesmo tempo em que há revolta, há o medo de perder o emprego. Ou seja, os policiais ainda têm dimensão de que atos tresloucados, atos de insubordinação à hierarquia militar, podem sim ser punidos, inclusive com a perda dos empregos. E se o cara desenvolver uma liderança e conseguir ir para a política, vários fizeram isso, né? Vários desses que a gente cita por patente, enquanto parlamentares, soldado, cabo, sargento, major, sei lá o quê, vários desses nem sequer estão mais nas forças policiais. Eles já foram por conta de motins, de problemas diversos, já foram afastados da corporação, mas mesmo assim continuam usando a sua patente como uma forma de politizar a própria Força Armada, a própria Polícia Militar. Então a gente vive um problema democrático central aí, que é essa liberdade excessiva que os fardados têm para participar da política, que não deveria ser assim. Democracias mais consolidadas não fazem isso. Há exceções? Claro que há exceções. A França permite, por exemplo, a participação semelhante ao que acontece no Brasil no mundo político. Nos Estados Unidos e na Inglaterra isso é proibido. Então a gente tem que compreender que modelo de democracia queremos pegar para o nosso país e principalmente desestimular atos de insubordinação. Por quê? Nada vale mais para o meio militar do que a noção de hierarquia. Isso é fundamental para a existência da coisa, pelo perfil, pela dinâmica do trabalho exercido por uma força armada, você se colocar uma das armas que você quiser abordar, ou mesmo pelas polícias militares. Então temos sim, a democracia brasileira corre risco sim, quando esse discurso político transborda para dentro dos quartéis. E isso faz com que profissionais de uma carreira de Estado, armados por nós para nos proteger, nos defender, eles começam a ter um projeto político próprio. Isso não é democraticamente aceito. Civis resolvem questões políticas, militares cuidam, como força de Estado, não de governo, de questões de longo prazo. E isso a gente tem que ter muito claro, seja por meio das três forças armadas, das três armas, seja por meio das polícias militares. A politização das baixas patentes é um problema seríssimo, que eu percebo uma complacência, em média, dos governadores em relação a esse fato. Muitos, para não causar, para não melindrar essa base, eles acabam sendo muito a menos na crítica nas assembleias legislativas. Esses policiais, eles têm representação, normalmente muito histriônica, muito barulhenta, o que prejudica a qualidade do debate democrático. Por fim, temos que lembrar que a base, as baixas patentes, é de maioria de pessoas evangélicas, dentro da Polícia Militar. E a gente sabe que o grupo social mais bolsonarizado que ainda temos hoje na sociedade é justamente o grupo dos evangélicos. Então há uma confluência entre essas baixas patentes, uma perspectiva mais reacionária, conservadora não, reacionária de sociedade, alinhado a uma conexão religiosa, a um espírito ali colocado por essas novas, principalmente pelas novas tendências religiosas de perspectiva evangélica.
esse caldo todo favorece a politização das baixas patentes dentro dos quartéis e é um problema que nós devemos nos atentar. Hoje, em particular, eu peço para que você realmente leia os links que estão aí. São 2 matérias do Globo e 2 matérias do Estadão, para que você aprofunde a sua reflexão em relação a esse tema importante, sensível, relevante. Leia a entrevista da professora Starling, é muito reveladora, ela é muito, o conhecimento dela é muito profundo sobre a questão dos militares, da política e da democracia no Brasil. Por favor, então, todas essas matérias estão linkadas aqui na descrição do vídeo. Peço para que você entre lá e assista para aprofundar o seu pensamento, para a sua reflexão ficar mais rica, mais detalhada, não só com o que eu falei aqui, mas principalmente o que você vai ler ali embaixo. Peço para que você faça isso. Assim como eu peço para você que chegou até aqui, o like. Por favor, deixe seu like, aí. Importantíssimo para mim, cara, a sua interação. Deixe seu comentário também, eu respondo todo mundo. Não tive tempo de pegar aí, tá desde quinta acumulado, mas hoje à noite eu vou sentar, vou responder todo mundo que comentou nas lives. As lives no final de semana, como teve feriadão, foram 3 lives, né, cara? Quinta-feira, somente eu e você trocando uma ideia, foi super massa na quinta. Sexta-feira, Beto Cupertino do Vales mandou um som aqui pra nós, cara. Colocou músicas novas, uma música nova que ele pretende, que ele trabalhou, compôs agora durante a pandemia. Vai colocar aí. Sabadão, Morga Costa e Pulse agora, né, que tá com a Fabiana Pulcinelli. Foi lá no canal do Morgantini, tá lá disponível no canal, papo muito massa, muito profundo sobre política, sobre sociedade, sobre o que está acontecendo hoje em Goiânia, em Goiás, e no Brasil e também no mundo, é claro. Peço para que vocês assistam as lives do final de semana se não conseguiram acompanhar. Elas estão disponíveis aqui no canal, está disponível lá no canal do Morguinha. E peço seu comentário e sua curtida, beleza? Amanhã eu falo das lives do próximo final de semana, já estou com algumas ideias, vamos ver o que rola. Maravilha? Rapaziada, uma excelente semana, uma ótima segunda-feira e é nóis!